E bate-papo dessa tarde, no nosso quadro de saúde, a gente vai falar sobre a atuação da fisioterapia pélvica nas gestantes, que é bastante recomendado, tem vários benefícios. Eu convidei, então, a fisioterapeuta Michele, que vai explicar um pouquinho mais para nós sobre os benefícios. Tudo bem, Mi? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estar aqui mais uma vez é uma honra. Estou bem graciosa mesmo por estar aqui. Nós que agradecemos por você passar um pouquinho, então, para os nossos telespectadores e para mim também a respeito. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, Mi, só recapitulando, o que é fisioterapia pélvica para a gente começar? A fisioterapia pélvica, né, nada mais é do que uma especialidade dentro da fisioterapia. E o seu principal objetivo é tratar e prevenir disfunções que estão lá localizado ali no assoalho pélvico. E Mi, o que seria esse assoalho pélvico tão falado? O assoalho pélvico nada mais é do que um conjunto de musculatura que está localizado na nossa pelve. Então, esse assoalho pélvico, ele tem qual que é a principal função dele? É conter a urina, as fezes, suportar os órgãos, suportar o peso, né, daqueles órgãos pélvicos. Quem são os órgãos pélvicos? A bexiga, o intestino e o útero, né, no caso das mulheres. No homem, só não tem o útero, mas ele tem a função primordial de suportar aqueles órgãos e deixar ele lá em cima. Então, ele é como se fosse uma rede, né? Então, ele vai fazer toda a tua função de sobrecarga ali, deixando aquele órgão cada vez mais estabilizado. E além de conter a urina, as fezes, né? E é na onde também passa ali o bebê. Até inclusive isso que eu ia te perguntar, o que esse enfraquecimento do assoalho pélvico ele pode causar? O enfraquecimento, né, do assoalho pélvico, nós temos que pensar que o assoalho pélvico, a musculatura do assoalho pélvico é como qualquer outro músculo do nosso corpo. E como musculatura, nós temos que deixar esse músculo mais forte possível, mais resistente, mais funcional. Quando essa musculatura está enfraquecida, ocorre algumas disfunções, como, por exemplo, a incontinência urinária, né? Durante a gestação, se a paciente nunca fez fisioterapia pélvica, a gestação por si só enfraquece o assoalho pélvico. Por quê? Vamos pensar num bebezinho lá que está crescendo por 38 semanas, 39 semanas, né? 40 semanas. E não tem só o peso do bebê, tem o líquido amniótico, a placenta. Então, todo esse peso vai sobrecarregar o assoalho pélvico. Então, automaticamente, ele vai enfraquecer. Caso essa mulher que nunca realizou fisioterapia pélvica vai estar enfraquecido. Então, o enfraquecimento do assoalho pélvico se dá como uma disfunção mesmo, né? E que vai aparecendo algumas disfunções, como, por exemplo, como eu falei anteriormente, a incontinência urinária, incontinência fecal, né? E durante a gestação também. E então é bem indicado fazer a fisioterapia pélvica durante a gestação? Sim, a fisioterapia pélvica ela é primordial durante a gestação. Como eu disse, de risco já comprovado cientificamente que a gestação por si só, ela já traz incontinência urinária, por causa desse peso excedido. Vamos pensar no assoalho pélvico que nunca foi contraído, né? Que nunca foi fortalecido, que nunca foi trabalhada essa musculatura. É uma musculatura com déficit de fortalecimento, de resistência, de agilidade, né? E quando a mulher ela engravida, ela vai sobrecarregar aquele assoalho pélvico. Então, a fisioterapia ela vem para deixar essa musculatura mais forte possível, mais resistente possível e para deixar com que para poder prevenir durante algumas disfunções futuramente. Nós não estamos pensando no agora, porque é muito comum a gestante chegar lá no consultório e falar bem assim, Michele, eu estou perdendo urina na gestação, só que não é normal, porque ocorre alguma falha ali naquela musculatura e nós precisamos verificar o que está ocorrendo de falha. Então, por isso que a fisioterapia na gestação, ela é primordial com que diminua os riscos, né, dessa incontinência urinária, dessa disfunção, não somente incontinência urinária, como tensão musculares, né? Também as pessoas chegam no consultório falando, o gestante chega no consultório falando assim, olha, Michele, eu tenho dor durante a relação, não somente na gestação, mas também no pós-parto. Então, isso é muito importante. Eu sempre comento que a gestante, ela tem que fazer o pré-natal certinho, conforme lá, com ginecologista, obstetra, mas também tem que ter uma avaliação com fisioterapeuta pélvico, porque nós não pensamos no hoje, nós pensamos no amanhã, daqui 2, 3, 5 anos, né? Às vezes a gestante fala assim, Michele, eu tive 3 partos, os 3 foi
partos normais e 5 anos depois eu tô tendo incontinência urinária. E como que estava aquela musculatura há 5 anos atrás? Então a fisioterapia pélvica na gestação, além de tratar, ela previne. Então ela é de extrema importância. Seja ela cesariana, né? Seja ela parto normal. Independente da via de parto, nós não estamos falando via de parto. A via de parto é só uma consequência. Nós estamos falando em deixar esse assoalho pélvico mais fortalecido. Porque, Michele, mas eu vou fazer uma cesariana. Não importa, o seu bebê vai ficar lá no teu útero por 38 semanas, 39 semanas, 40 semanas. Então, necessita sim realizar fisioterapia pélvica durante a gestação. Seja ele cesariana, seja ela um parto normal via vaginal. A via de parto é só uma consequência do resultado final. E Mi, então todas as gestantes podem realizar a fisioterapia pélvica ou existe alguma contraindicação? Sim, toda gestante deve sim realizar fisioterapia pélvica. Somente aquela gestante que tem contraindicação de gravidez de alto risco. O que seria gravidez de alto risco? Aquela gestante tem que precisar de fazer um repouso absoluto. Então, toda gestante deve sim fazer fisioterapia pélvica e ela se inicia a partir da 13ª semana, 14ª semanas. Mas vamos supor aquela paciente que está com 35 semanas, será que dá tempo? Sim, dá tempo sim. Independente da semana, é muito importante a paciente realizar a físio, né? A gente não fala assim, mas eu tô com pouco tempo. Não existe pouco tempo para fisioterapia. Existe a paciente se dedicar nas consultas, nas tarefinhas de casa, se dedicar ali, fazendo os exercícios corretamente, mas todas elas podem sim e devem fazer. Devem procurar uma fisioterapeuta pélvica, nem que seja para uma avaliação, para um feedback, para ver como está essa estrutura corporal, né? Essa estrutura postural da paciente, como que está esse assoalho pélvico, como que está essa diástase, né? Vamos tentar estabilizar o máximo possível dessa diástase, como que ela está. Não tem como eu falar bem assim, olha, fulana de tal, vamos zerar a tua diástase na gestação, porque isso não existe. Como exemplo, toda gestante vai ter uma diástase. O que nós, da fisioterapia pélvica, vai fazer com que, estabilizando essa diástase, ela não vire uma diástase patológica, e sim somente fisiológica. Então, ela é de extremamente importância. Toda gestante deve, sim, nem que seja para conversar, para uma consulta só, para dar um feedback com a paciente. Um biofeedback com o fisioterapeuta e com a paciente. Nem que seja uma avaliação, mas deve sim, realizar fisioterapia pélvica. Mi, tocando nesse assunto que você falou da diástase, só explicando o que seria essa diástase. A diástase é uma musculatura que é chamada reto abdominal, que ele como se fosse, vou tentar mostrar, ela se localizada nessa forma aqui da nossa barriga. Na gestação, ela vai se afastar por causa do aumento, né, da gravidez. O aumento da barriga, aumento da gravidez, e automaticamente ela vai se afastar. Esse afastamento, ela se torna assim, fisiológico, porque o bebezinho ele precisa crescer ali na barriga, no útero, né? Ele precisa crescer, automaticamente esse volume, né, dessa barriga vai fazer com que uma musculatura ela se afaste. E esse afastamento vai fazer com que ela se torne fisiológico. A partir de 4 centímetros, 3,5, 4 centímetros, já é de afastamento, já é mostrado pra gente uma diástase patológica, que a gente precisa tratar e estabilizar o máximo possível. Então, temos sim que deixar essa musculatura mais estável possível para que a paciente não venha sofrer lá no pós-parto depois. E Mi, a respeito do parto, a fisioterapia pélvica, independente da via, ou se for até para as mamães que querem a via vaginal, ela ajuda também durante o parto? Sim, né? A fisioterapia também atua na sala de parto. E existe uma enorme técnicas, né, que a gente consegue atuar ali na sala de parto, como por exemplo os métodos não farmacológicos para o alívio de dor, como a massagem, né, o rebolso, o TENS, que a gente aplica na paciente para aliviar a dor, mobilização pélvica, né, e além de vários exercícios que em cada fase de trabalho de parto vai favorecer a descida desse bebê. Então, também é muito importante ter um fisioterapeuta para chamar de seu na sala de parto, que vale a pena cada investimento, porque as mamães ali agradecem por causa do alívio da dor
que naquele momento que tem as contrações. E depois, no pós-parto, a fisioterapia pélvica também pode ajudar essas mamães. No caso, assim, às vezes as mamães ficam com um receio, vou fazer fisioterapia pélvica durante a gestação e fica meio com receosa. Mas depois do pós-parto, vai procurar ajuda. Também pode ser, né, Mi? Sim. Existe 2 tipos de tratamento, né? De consultas ali no pós-parto. O pós-parto imediato e o pós-parto tardio. O que é o pós-parto imediato? Onde a físio vai até a sala de parto, até o hospital, e vai verificar como que está essa respiração dessa paciente, como que está a musculatura dessa paciente, do assoalho pélvico, se ela já está conseguindo ativar o assoalho pélvico, como que está o abdômen dessa paciente, né? Se teve alguma laceração, conseguimos também tratar essa laceração para que ela não sinta tanta dor, né? E no pós-parto tardio, que é lá depois de 40 dias de pós-parto, essa paciente ela vai lá no consultório. Nós vamos avaliar novamente esse assoalho pélvico, porque existe 2 tipos de assoalho pélvico. Eu até brinco que existe 2 tipos de assoalho pélvico. Um assoalho pélvico com uma paciente gestante e um assoalho pélvico de uma paciente pós-parto. É totalmente diferente. Como que o toque é diferente, o tônus é diferente. Nós temos que avaliar como que está a funcionalidade desse assoalho pélvico no pós-parto. Se ele tá fazendo todas as funções de uma forma correta, se ele está contendo a urina, se ele está contendo as fezes, se ele tem uma resistência, se ele tem uma força boa, se ele tem uma agilidade ótima. Então, tudo isso nós vamos avaliar ali naquele pós-parto tardio. Se tiver funcional, ok, damos alta. Se não tiver funcional, iremos tratar a queixa daquela paciente. Então, Michele, quero te agradecer por essas dicas, vir aqui novamente no Ver Mais. Inclusive, as mamães que estão nos acompanhando, futuras mamães que ficaram interessadas, faça convite para elas te acompanhar no seu Instagram, que você sempre posta dicas por lá também. Sim, eu que agradeço, Nube, mais uma vez por estar aqui. Como eu sempre falo e vou falar sempre, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E eu não sei tudo, mas um pouquinho que eu sei, eu quero compartilhar de uma forma mais ampla possível. E se você tem alguma dúvida, tu pode me chamar ali no direct